E a gente começa agora mais um programa Entre Linhas e Balões e a gente vai falar hoje sobre o gibi Homem-Aranha, A Última Caçada de Kraven. Nesse gibi, a grande diferença para histórias tradicionais de gibis do Homem-Aranha é que o personagem principal é o Kraven, né? A história tanto é narrada por ele, quanto os principais acontecimentos são para provar um ponto de vista do Kraven, né? E nesse aspecto é uma fase muito importante que vinha acontecendo com o gibi mensal. Essas histórias se passam nos gibis mensais do Homem-Aranha, também nessa época, né, no final dos anos 80. Né? Tanto que o Homem-Aranha, na verdade, passa bom tempo da história morto, né? Ou como se estivesse morto. Eu acho que a grande sacada dessa revista é justamente isso. Assim. Ele pega um herói bucha, na verdade, assim, meio chinfrim, até meio ridículo com a roupinha de urso e tanguinho, de leão. Não, um dos mais clássicos vilões do Homem-Aranha, né? E dá uma profundidade para ele, dá um desfecho, dá uma função para ele dentro do universo do Homem-Aranha, né? Eu acho que é um negócio que pouco se fez e muito menos se fez antes dessa revista. Esse gibi essas histórias foram publicadas em 87, né? E se a gente lembrar que isso acontece antes da queda do Muro de Berlim, época de Guerra Fria ainda, e o Kraven é um personagem que é da antiga União Soviética, né? Da Rússia. Ele até cita muito isso, né? Essas histórias. Nas histórias ele fala muito isso de como o país dele foi estragado por causa da Revolução Russa, e ele também se sente um personagem estranho numa terra estranha pelo fato de que ele também critica o modo de vida americano, né? E esse embate entre Estados Unidos e Rússia, de uma certa forma, ele é até nobre, porque o Kraven, que é o russo da história, ele tem uma moral a ser levada em conta, né? Pode ser uma moral questionada, mas é uma moral de peso e uma moral importante para provar o ponto de vista dele, de que realmente ele é o grande personagem dessa história, não o Homem-Aranha. Isso é que acho que é bastante curioso pela época que acontece a história. E é interessante que ele tem essa questão com a União Soviética, mas não é... E por esse tipo de coisa, eu acho que é uma das grandes histórias, além de ter a capa mais legal do mundo. Ele tem essa coisa com a União Soviética, mas não é com o comunismo ou qualquer coisa do tipo, né? É mais profundo que isso. Porque o que ele identifica é que houve uma degradação da Rússia e tal, a Rússia deixou de ser nobre, deixou de ser com o fim do czarismo. Ele identifica isso também nos Estados Unidos, né? Então seria essa coisa da aristocracia contra esse mundo que vem depois, né? E vem depois tanto para a Rússia comunista quanto para os Estados Unidos. Que é isso que ele chama de a aranha, né? E que ele identifica com a própria aranha. E que é um negócio que vai também degradar ou qualquer coisa do tipo também os Estados Unidos, né? Tanto que, de certa forma, nesse gibi, meio que Nova York é o personagem do Ratos ali, né? Que está sendo ofendido e tem medo dessa aranha que o Homem-Aranha representa, que é contra o que o Kraven luta. A questão dos animais, a aranha, o Ratos, né, e o caçador, ela é uma coisa que acompanha a história do início ao fim, né? Não à toa se chamar A Última Caçada de Kraven, porque realmente é ele que está mandando ver nesses personagens. E ele faz de gato e sapato, já aproveitando animais, tanto o Homem-Aranha quanto o Ratos, né? Ele manipula claramente os dois, o Homem-Aranha até de forma que até consentida, né? Ele diz, não, eu sei que tu tá me manipulando, mas para evitar um drama maior, que é no final quando ele tem que caçar o Ratos, que foi deixado solto pelo Kraven, né? Ele sabe, não, eu sei que tu vai me enganar de alguma maneira, mas eu sou obrigado a ir atrás do Ratos, né? E o Homem-Aranha, o Peter Parker, né, que a gente sempre fala, né, na verdade a história mesmo é do Peter Parker, né? O Homem-Aranha, ele tá na jogada mais por tabela. E o Peter Parker aqui, ele também tem a sua moral questionada, porque ele tá numa fase aqui que ele tá
tem um relacionamento aqui sério com a Mary Jane, e ele tem esses dilemas também de, pô, assim, tem todas as obrigações de um casal normal e ainda tem que ser Homem-Aranha nas horas vagas mais importantes, que é quando ele devia estar junto com a mulher dele, né? Então todas esses pontos de vista de moral, como a gente falou, tanto do Peter Parker quanto do Kraven, são muito bem elaborados e o Ratos, ele vem a ser esse coadjuvante de peso, né? Por ser justamente essa pessoa sem cérebro, com basicamente um animal mesmo, sem sentimento, sem razão possível, né? Esse personagem do Ratos, ele tem uma importância aqui para corroborar esse ponto de vista do Kraven. E não é à toa que porque a revista é toda a partir da visão do Kraven. Né? Então, ainda talvez, que seja narrada por ele pelo Peter Parker. Mas é tudo que move. Tanto que o Peter Parker, na verdade, ele aparece ali na parte da mas pro Kraven não tem muita importância. Assim, né? Tanto que o Kraven podia estar lá, derrota o Homem-Aranha, podia descobrir quem ele é, ir atrás da Mary Jane, qualquer coisa do tipo. E não, ele só pega o uniforme, porque não é a questão dele, não é mais com essa coisa que ele chama de aranha, que o Homem-Aranha representa. Por isso também que ele podia simplesmente ter vestido, que o objetivo dele todo é provar que ele consegue ser um Homem-Aranha melhor do que o Homem-Aranha. Do ponto de vista dele, né? E ele podia simplesmente botar o uniforme lá, ser o Homem-Aranha. Mas não, ele tem que derrotar e tomar o lugar do outro, do que seria o Homem-Aranha. Então, nesse sentido, talvez seja uma das revistas mais sobre o Homem-Aranha. Sempre se fala isso do Peter Parker, né? Que o Homem-Aranha, na verdade, é sobre o Peter Parker. Ao contrário do que acontece com o Super-Homem, por exemplo. Mas nesse caso, não. Nesse caso é uma das revistas mais do Homem-Aranha mesmo, né? Pelo menos na visão do Kraven. Até como tu falou, o Homem-Aranha ele some logo no início da história, né? A gente tem bem no início, numa das primeiras cenas, justamente o Kraven indo atrás do Homem-Aranha e o Homem-Aranha até se espantando, assim, você não é de atirar, e ele vai e atira e o Homem-Aranha acabou, né? E depois o Homem-Aranha é enterrado, né? Aí a gente, nessa capa a gente tem ele justamente saindo do caixão, né? Saindo lá do local onde o Kraven ainda colocou, né? Que já o Homem-Aranha ainda para justamente... E ainda morto pelo caçador. E logo em seguida a gente tem aí o Kraven dominando a cena, né? Eu acho que é um enredo até que lembra o Psicose, né? Onde a personagem principal sai logo de cena logo no início. E a gente tem um Kraven dominando aí a história durante um bom tempo até que há esse ressurgimento do Homem-Aranha. Mas o que mais impressiona nessa evolução aí da história do Kraven é que realmente o ponto de vista dele é o tempo inteiro sendo questionado pelo Peter Parker, mas para quem escreveu a história, para os autores, é o ponto de vista nobre, né? É o ponto de vista que deve ser levado em conta, e por mais, voltamos a dizer, por mais que se questione a moral do Kraven, é uma moral que faz muito sentido para a origem dele, né? Eu acho que essas questões aí que por tabela ficam da União Soviética, de ele ser um cara sem pátria e tudo mais, isso mostra que mesmo o Kraven não sendo o vilão mais renomado aí dessas histórias do Homem-Aranha, ele ainda ganha aí um desfecho mais do que nobre com a Última Caçada, né? E aqui é interessante que eles também são, porque é um problema, principalmente se você está falando de gibi, né? De, assim, é complicado tu dizer que o vilão tem razão nesse sentido, porque ele continua sendo vilão, né? Morre um monte de gente e tudo mais. Ele faz tudo pro rato sair, o rato come umas pessoas e tal. Mas ele consegue equacionar isso bem no final, quando, enfim, depois que passa tudo, o Kraven se mata. E ali se estabelece que ele era louco, né? Que no final das contas, isso aqui é na visão dele, mas que ele era maluco. Que ele passa a história inteira falando da mãe dele, que a mãe dele foi considerada louca e tal. A minha mãe foi considerada insana, não sei o que, e no final se matou. E aí quando ele se mata, meio que assim, não, então o Kraven era maluco também, né? E isso eu acho bem interessante, porque tu não...
tu aceita que ele tem, que a visão que ele tem é congruente de alguma forma, mas ele não deixa de ser um vilão e não deixa de, no final, ser vilão é uma coisa errada. Assim. Ele é maluco e até, talvez assim, vamos dizer, ele seria maluco, mas não doido, porque ele, inclusive, ele faz a confissão no final lá, que ele comete uma série de impropriedades enquanto ele se veste de Homem-Aranha, e no final ele manda uma carta para a polícia dizendo, fui eu, Kraven, que fiz esses... Então isentem o Homem-Aranha de responsabilidade desses crimes, né? Então, realmente, ele tem um conceito moral deturpado próprio de um louco, só que ele ainda tem momentos de razão, né? Para cumprir o objetivo dele, que é mostrar basicamente que ele foi realmente o melhor de todos os tempos, o melhor caçador. E nesse sentido ele é bem caçador, né? E é uma coisa que também surge aí, tá surgindo mais ou menos na época que é escrita a revista. Que ele caça, tal, ele tem que caçar, mas não interessa pra ele o fim do Homem-Aranha, né? Ele quer caçar, derrotar e tal, mas não quer que deixe de existir o Homem-Aranha. Nenhum caçador quer dizer, tirando alguns, mas quer que aquilo que ele caça seja extinto, por exemplo, né? E ele é também nessa linha. Isso, eu acho que só para concluir é que é bacana dessas histórias que elas saem nas revistas mensais, né, nos Estados Unidos, e naquele momento que ela sai não se tem essa expectativa de que ela vai se tornar uma grande história, e elas acabam se tornando, aqui no Brasil já lançaram essa edição da Abril, foi lançada logo um pouco depois, né, da época, né? Imagino que deva ter saído no gibi mensal também do Homem-Aranha aqui no Brasil, depois saiu essa versão e agora mais recentemente saiu essa encadernada da Panini, porque a história ela ganhou um vulto muito maior do que originalmente se previa, né? Como acontece muito com as histórias, com as grandes histórias que nascem nas revistas mensais, né? Ainda que a gente vive aí uma fase onde se pense também em revistas especiais, especificamente para ser revistas especiais, como a gente até já comentou no último programa lá, a Ascensão de Thanos lá, o Thanos em Busca do Poder, foram revistas realmente pensadas para ser edições especiais, né? Já essa aqui não, essa daqui é uma história mensal, né, cotidiana das revistas mensais do Homem-Aranha, que acabou ganhando um vulto muito maior. Isso isso também a gente já conversou aqui, mas acaba causando efeitos no próprio personagem, né? Tanto que depois dessa história o Kraven assume um lugar maior na categoria panteão do Homem-Aranha, dos vilões do Homem-Aranha. E aí depois ele volta como fantasma e acha um filho dele, uma irmã, não sei o quê, e acaba aquela coisa de inventar um monte de coisa depois que já não está tão ligado com isso, que já é uma coisa mais um pouco até forçada, porque é um personagem que assumiu ficou mais famoso, né? As pessoas começaram a gostar mais dele. Por azar, começaram a gostar mais dele na história que no final ele se mata. E a gente encerra aqui mais um programa Entre Linhas e Balões e se encontra na próxima vez. Até lá!